Para quem não me conhece, meu nome é Tércio, tá? E hoje é dia 12 de janeiro de 2025. Agora são 9h40 da noite aqui em Portugal, tá? Para quem não sabe, eu estou aqui em Portugal, 9h40 da noite, no dia 12 de janeiro. E você é muito bem-vindo para estar aqui comigo, né? Eu quero partilhar com vocês algumas mensagens da Palavra de Deus, coisas que Deus tem falado no meu coração, né? Eu tive essa direção, eu não estou gravando vídeos para me autopromover, não é a minha intenção, não tenho essa intenção do meu coração. Deus sabe disso, mas eu também, é bom eu falar, mas eu não tenho que ficar justificando. Pois bem, o que eu quero partilhar com vocês é algo que Deus já vem falando no meu coração já há um bom tempo, né? E eu venho tomado nota daquilo que Deus tem falado no meu coração. E uma das maneiras pela qual Deus me instruiu foi fazer um estudo através de um livro, né? Quem me segue no Instagram, na rede lá do Instagram, sabe perfeitamente que eu tenho passado algumas instruções, né, nos stories de um livro que eu tenho lido, né, e tenho partilhado. Eu tenho feito estudo e tenho partilhado lá no Instagram, lá nos stories, né. É esse livro aqui, Agarrando o Espírito da Fé, de Scott Webb. Um excelente livro para você que quer aprender mais sobre o assunto de fé, né, o assunto da fé genuína, da fé em Deus. Eu recomendo você a ler esse livro, ou também, não está aqui comigo aqui em Portugal, está com a minha esposa lá no Brasil, né, o livro Fundamentos da Fé, de Kenneth Hagin, né. E também tem uma outra instrução para partilhar com vocês aqui, uma outra recomendação, perdão, para partilhar aqui com vocês, que é o Nome de Jesus. Esse livro é poderoso, esse livro é sensacional, né? O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin, tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero tratar de um assunto que está no tema do vídeo, como você está vendo aí, que é os 3 componentes da fé. E para a gente iniciar, eu vou puxar aqui, deixa eu só deixar aberto aqui certinho, que eu vou seguir a nota do livro, né? Eu vou seguir a rota do livro, né? E o livro é Bíblia pura, gente, tá? Não estou fugindo da Bíblia, tá bom? O livro aqui é Bíblia pura, tá bom? Olha lá, os 3 componentes da fé, e eu quero trazer aqui para vocês esse estudo, tá bom? Primeiro eu quero partilhar com vocês, se você puder, se tiver uma Bíblia aí, você pode me acompanhar pela Bíblia, tá bom? O primeiro texto que é o que traz o tema dessa mensagem está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Os 3 componentes da fé que nós estamos tratando nesse assunto, nesse livro, e está sendo tratado no vídeo agora, que eu vou partilhar com você, é poder, amor e moderação. Sem esses 3 componentes não adianta você dizer que tem fé, porque de fato a sua fé é nada mais passa do que um assentimento mental. E assentimento mental é diferente da fé genuína, da fé do tipo de Deus. Assentimento mental é a coisa que você simplesmente crê porque você vê, porque você conhece, porque você sabe, são coisas naturais, trata-se de coisas naturais, é a fé natural. Agora, a fé do tipo de Deus não é natural, é a fé do homem, a fé do Espírito. A fé do tipo de Deus, ela opera pelo amor, e nós vamos aprender hoje sobre isso, tá bom? Eu quero que você, se for possível, claro, né? Mas se não, a gente acompanha por aqui. O primeiro ponto vai falar do poder. O primeiro ponto que nós vamos falar é do poder. A palavra poder, aqui, ela foi traduzida do grego, que é dunamis. E nós conhecemos bem essa palavra dunamis. Ela é uma palavra grega que deu origem ao dínamo, que deu origem à dinamite. Então está falando de algo estrondoso, está falando de algo poderoso, está falando de algo extremamente forte. Uma explosão de uma dinamite, ela pode causar uma devastação no local onde ela foi deflagrada. A gente sabe disso. E o que nós temos como nota está em Atos, capítulo 10, verso de número 38.
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Primeiro ponto da fé é o poder. Jesus Cristo é um exemplo claro disso. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo quando a gente vai falar de fé, porque ele veio exatamente para ensinar a humanidade como andar em fé segundo a palavra e como fé agrada a Deus. E é interessante que Jesus Cristo só começou a operar os milagres que operou porque está escrito aqui, como Deus ungiu, foi o próprio Deus que ungiu Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo foi ungido para fazer o que ele tinha, para fazer o que ele fez. Jesus Cristo ele foi ungido para curar enfermos, para expulsar demônios, para repreender todo tipo de enfermidade. E quando Jesus Cristo foi ungido? Jesus Cristo foi ungido quando ele tinha a idade de 30 anos, quando ele foi batizado. Ali quando ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. Ali naquele momento ele recebeu o Espírito Santo e ali ele foi ungido. Ele recebeu a unção do Espírito Santo de Deus. E a partir dali nós vemos Jesus Cristo operando milagres, operando maravilhas. Ele recebeu o poder para fazer isso. Jesus Cristo, até os 30 anos de idade, nós não vemos nada, nenhum assunto referente ao que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, a Bíblia não relata nada disso. Nós estamos estudando Bíblia e nós vamos falar sobre aquilo que a Bíblia ensina. Jesus Cristo foi ungido e após ele ter sido ungido, ele operou o que operou porque ele recebeu poder, ele recebeu o dunamis de Deus. E esse dunamis fez com que ele andasse por toda parte, curando os enfermos, expulsando demônios e fazendo todo tipo de milagre. Ele andou por toda parte fazendo o bem. Qual é esse bem maior, além de curar enfermos, repreender demônios, expulsar demônios e repreender enfermidades? Qual é esse bem? Ele anunciou o evangelho de Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Cristo significa ungido, e nós que cremos em Cristo somos cristãos, de fato, nós que cremos que somos cristãos, porque nós também fomos ungidos. Esse é um ponto. Se você foi ungido, você é cristão. E a Bíblia nos ensina que devemos andar como Cristo andou. A Bíblia nos ensina que devemos ser imitadores de Cristo, assim como Paulo escrevendo às igrejas. Ele fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar a Cristo. E imitar a Cristo é fazer o que Cristo fazia, é fazer o que Cristo fez. Jesus Cristo ele veio ao mundo, ele recebeu o poder, ele era o próprio Deus encarnado, mas ele veio ao mundo porque ele só podia acessar o mundo se ele estivesse na carne, se ele estivesse num corpo. Ele precisava de um corpo para acessar o mundo. Jesus Cristo ele entrou no mundo da forma legal, e esse é um outro ponto que depois eu quero num próximo vídeo tratar sobre isso. Jesus Cristo entrou no mundo da forma legal, e por ele ter entrado no mundo dessa forma legal, ele pôde operar, ele trouxe os céus à terra, e ele pôde operar, ele recebeu o poder dos céus para operar na terra, e ele começou a ensinar como devemos ser. A partir desse momento, todo aquele que crer no Senhor, todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que crê no poder de Jesus Cristo, recebe o poder de Deus para operar milagres, prodígios e maravilhas. Mas você só vai conseguir operar isso se você crer na palavra, se você realmente tiver fé do tipo de Deus, e você só tem a fé do tipo de Deus se você crer na palavra. A maneira pela qual você vai crer na palavra é estudando a palavra, obedecendo a palavra, obedecendo os ensinos da palavra. Esse primeiro ponto, se nós formos destrinchar, são muitos aspectos que podemos falar sobre poder, mas ainda tem mais. Deixa eu só pegar aqui nas minhas anotações. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 1, do verso 8 ao 12. Eu vou ler 1 Timóteo capítulo 1, do verso 8 ao 12. É a instrução do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, pastor, tá? Ele fala assim, ó: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Ele está falando dele, Paulo, sou eu,
Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Para quem não sabe, a palavra Evangelho significa boas novas. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não é pelas suas obras, meu querido. Você não alcança o favor de Deus, você não alcança nada segundo as suas obras, segundo a sua mentalidade, segundo os seus afazeres. Não é isso. Mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, ou seja, o ungido Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ei, não se envergonhe do poder de Deus. É esse poder. A fé tem um poder. É esse poder que faz você alcançar tudo aquilo que Cristo deixou para nós. Vamos lá. O qual não só destruiu a morte, olha só, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Jesus Cristo, ele destruiu a morte, e essa morte é a morte do Espírito. O homem estava afastado de Deus. O homem estava morto para Deus. Foi preciso Deus descer, entrar num corpo, Jesus Cristo. Foi preciso ele descer à terra, entrar no corpo, operar e ensinar e restituir ao homem tudo aquilo que ele deu lá no início. Primeiro passo, a comunhão. E essa comunhão traz consigo a imortalidade, o nosso espírito junto com Deus. E é interessante porque Jesus Cristo, quando ele foi ao assunto ao céu, ele recebe todo o poder, toda a autoridade. E ele faz o seguinte, ele transmite à igreja. Agora, não é mais apenas um único Cristo. São milhares e milhares e milhares, milhões e milhões de Cristos na terra, operando milagres, prodígios e maravilhas. Se você ainda não está operando isso, se você ainda não está vivendo isso, está na hora de você começar a revolucionar a sua mente, a transformar a sua mente com o poder da palavra. Está na hora de você pegar a palavra de verdade, agarrar o espírito da fé, porque o espírito da fé, ele tem que ser agarrado. Agarrar o espírito da fé e de fato e de verdade, viver o propósito de Deus aqui na terra, que é alcançar as pessoas e anunciar a elas que Cristo já morreu por elas e que elas têm um direito garantido no céu, que é o direito à vida eterna, é o direito à eternidade com Cristo. E este poder que foi delegado a você, mediante a fé em Cristo Jesus, esse poder, ele é próprio para destruir as obras do diabo, para destruir enfermidades, para destruir tristezas, para destruir lamúrias, para destruir escassez, porque tudo isso são obras de Satanás. Jesus Cristo não veio ao mundo para trazer enfermidade, Jesus Cristo não veio ao mundo para trazer escassez, Jesus Cristo não veio ao mundo para trazer tristeza, ele veio para transformar a vida do homem e este homem passar a viver como Cristo. Vamos dar continuidade. Em Romanos capítulo 1, verso 16 a 17 diz: não, isso é Paulo falando à igreja de Roma, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação aqui é sozo. Todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. O que é justiça? As pessoas têm aquela noção de justiça é fazer, como se fazer justiça no sentido de vamos lá, algo que aconteceu com você, agora você, não, eu preciso que se seja feita justiça, no sentido de
vingar algo. Não, não, não. Justiça aqui, presta bastante atenção nisso, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Está falando de uma posição, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Está falando de uma posição diante de Deus, é você estar diante de Deus sem qualquer culpa ou condenação, porque você foi feito justo diante de Deus, porque o poder do Evangelho, o poder da palavra te transformou e você foi feito justo diante de Deus, uma posição digna diante do próprio Deus. E aí está escrito, o justo viverá por fé. Viver por fé não é viver uma vida de escassez, não é viver uma vida de doença, não é viver uma vida de lamúrias, não é viver uma vida de tristezas. Não, não. Viver por fé, presta bastante atenção, é viver as revelações da palavra de Deus. Aquilo é conhecer quem você é em Deus e o que você tem em Deus, quais são os seus direitos diante de Deus. Você tem direito de filho, você tem direito de herdeiro, porque você é co-herdeiro juntamente com Cristo. Tá bem? Vou dar continuidade, vamos lá. Próximo ponto, está lá em Hebreus capítulo 3, verso de número 7. Lembrai dos vossos guias, a quais os pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. E quando ele está falando do coração, ele está falando do espírito, tá? Ele está falando do coração, é o homem interior, é o seu espírito, é o seu eu verdadeiro. O coração confirmado com graça e não com alimentos. Ele está falando não de situações. Existe um contexto aqui nesse capítulo. Eu não vou me atentar ao contexto todo, tá? Mas eu vou me atentar à instrução, tá bom? Pois nunca tiveram proveito com os que isso procuraram. Ele está falando do seguinte, o escritor aos Hebreus: considere, é trazer à memória aqueles bons ensinos, o ensino genuíno da palavra. Considere isso. Não se deixe levar por qualquer coisa. Confirma, você que está assistindo o vídeo, confirma o que eu estou lhe falando pela Bíblia. Por isso que eu falei para você, pegue a sua Bíblia. Confirma o que eu estou lhe falando pela Bíblia. Não deixe que isso seja palavras jogadas ao vento. Considere o que eu estou falando pela Bíblia. E é o que Paulo, escritor aos Hebreus, eu não vou dizer que é Paulo, mas há uns que dizem que é Paulo por causa do escrito, outros dizem que é outros, mas vamos lá. O escritor aos Hebreus, ele fala: lembrai dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Imitai a fé que tiveram. Ei, está na hora de você realmente imitar a fé daqueles que realmente confiaram na palavra. Está na hora de você realmente imitar a fé daqueles que de fato e de verdade viveram a palavra. Considere isso, considere isso. Vamos para o próximo ponto, que é o amor. Esse ponto eu acho realmente sensacional. Por quê? Os 3 elementos são importantíssimos. E se você não tiver esse elemento agora que eu estou lhe falando, não tem como você ter o primeiro, nem tem como você ter o último elemento, que é a moderação. Não há possibilidade. E esse elemento dos três elementos da fé, esse elemento, ele realmente mexe com muita gente. Não dá aqui, o vídeo pode ficar extremamente longo se eu estender e falar todos os tópicos que eu tenho para dizer e aquilo que eu aprendi durante esse período, né, de estudo da palavra. E eu quero já recomendar aqui para você: estude a palavra de Deus. Você que está aí no Brasil, tem aí no Brasil uma escola sensacional, que é o Rema, tá? É uma escola fantástica, você pode procurar aí o Rema, o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Eu não estou ganhando para fazer propaganda, nada disso, mas eu estou falando de algo que eu vivi,
e eu estou recomendando aqui no vídeo. Nem era a minha intenção no vídeo falar do rema, não sei porque eu resolvi falar do rema, mas foi aonde eu me formei e aonde eu aprendi mais sobre a palavra da fé. E eu posso dizer com certeza, essa palavra mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Eu tenho certeza absoluta disso. É só você viver isso, tá bom? E esse ponto, amor, ele é muito extenso, mas é sensacional estudar esse ponto. Vamos lá. O amor, e o texto áureo dele está em Gálatas capítulo 5, verso número 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ei, Paulo, quando ele falou isso, ele quebrou vários paradigmas, porque existia uma guerra entre aqueles que entendiam que os cristãos agora, que criam em Jesus Cristo, precisavam ser como os judeus tradicionais, precisavam ser circuncidados, todos os homens precisavam ser circuncidados, então estavam se colocando tradições, dogmas humanos da lei em pessoas que nunca tiveram isso, ou seja, a aliança que Deus teve com o povo judeu, com o povo hebreu, foi uma aliança e foi lá quando Deus falou com Abraão, e ele foi como um sinal a circuncisão. Só que agora, a circuncisão que nós temos é a circuncisão do coração, do espírito. Ou seja, não é algo no sinal do corpo, não é um sinal no corpo, é algo que nós precisamos ter no nosso espírito, ou seja, o nosso espírito transformado, o nosso espírito vivificado através da palavra. E aí é interessante porque Paulo fala assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Meu amigo, quando ele fala isso, ele quebra no meio vários paradigmas de religiosidade. Deixa eu falar algo para você. Existem muitas pessoas que elas vivem uma vida de religiosidade, de sofrimento, de lamúria, de tristezas, porque elas não entenderam o que é o amor de Cristo. Elas não entenderam o verdadeiro amor. Elas não entenderam o que é fé. E se elas não entendem o que é fé, elas não entendem o que é o amor. A fé atua pelo amor. O amor pela palavra, o amor pelo ensino, o amor pelas pessoas, o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor genuíno. E eu não vou estender muito, porque realmente esse assunto é muito longo e é interessantíssimo, mas eu recomendo a você a ler o livro de Gálatas. E recomendo a você a ler o Evangelho de João. João, ele trata muito disso. Ele é um dos livros dos Evangelhos que ele tem uma linguagem diferente, ele tem uma ótica diferente. João, ele vai tratar muito a respeito do amor. E se você quer ter uma verdadeira fé genuína, você tem que entender que a fé ela só vai operar através do amor. Não adianta. Mas eu não gosto do que fizeram para mim. A fé ela só vai atuar pelo amor. Você não precisa de forma alguma viver uma vida de sofrimento e lamúria, mas você não pode de forma alguma deixar de amar até aqueles que são considerados seus inimigos. Porque você não tem um inimigo na carne. O seu maior inimigo é Satanás. E Cristo já venceu ele por você. E você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Então Satanás já é um derrotado. O seu inimigo é um derrotado. O seu inimigo não tem valor algum. Agora, a pessoa que muitas vezes pode ter feito mal, alguma coisa para você, você não pode deixar de amá-la, porque a sua fé ela se torna inoperante diante de Deus. A sua fé ela só vai operar. E a fé é o que agrada a Deus. Não são as suas atividades, não são as suas obras que vão agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é a sua fé, uma atitude de fé, uma vida de fé, porque o justo vive por fé. Outro ponto que eu quero atuar com você aqui é um comparativo que Paulo faz com relação ao amor. E ele faz isso instruindo os maridos. E ele fala lá em Efésios, capítulo de número 5, verso de número 25. Vou abrir aqui. Maridos, amai vossa mulher, não é vossas mulheres, tá? Então não adianta aí você se achar um garanhão, achar que tem muita mulher, achar que... Não, né? Não dá. Maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O verdadeiro amor é um verdadeiro amor de entrega. Você se entrega. Aí uma instrução aos homens, aos maridos, né? Ame a sua esposa de fato. Ame ela de fato. Da mesma forma que Cristo amou a igreja. Se necessário for, dê a sua vida. E como você dá a sua vida pela sua esposa, pela sua casa, é você de fato se dedicando. O primeiro ministério do homem, todos nós temos um chamado, todos nós temos um ministério. Se você é cristão, se você crê em Cristo, se você crê na palavra, você tem um ministério, você tem um chamado, você sabia disso, né? É o chamado, o ministério da reconciliação. Você tem uma incumbência em uma, como eu posso dizer, você tem uma incumbência, você tem um propósito maior. O propósito maior é alcançar pessoas. E você só vai alcançar pessoas se você realmente atuar pelo amor. É pelo amor. É independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, independente de quem é a pessoa. Você vai amar e pronto, acabou. Está entendendo? E nós, como maridos, sou um homem casado, muito bem casado, graças a Deus. Eu amo a minha esposa e entendi de fato que, como marido, eu entrego a minha vida por ela, pelos meus filhos, pela minha família. Primeiro pela minha esposa. Porque além de ser uma instrução bíblica, além de ser uma instrução da palavra, a Bíblia considera ela como, não como fraca, tá? Mas como o elo mais frágil. E como marido, Cristo abençoa a sua casa, meu irmão, através de você. Você tem que se posicionar como cabeça para que as bênçãos de Deus desçam sobre você e encharque a sua casa. Se você é uma pessoa que tem aí a sua mente fechada para a palavra, a sua mente fechada para as instruções, não tem como as bênçãos de Deus escorrer até a sua casa. Muitas das vezes nós vemos a misericórdia de Deus alcançando famílias, alcançando mulheres, alcançando os filhos, porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, né? A misericórdia de Deus que alcança, porque muitas das vezes o elo principal ali, o marido, às vezes não tem uma vida de intimidade com Deus. Você, marido, você, homem, não sei porque eu estou falando isso, mas você precisa ter uma vida de intimidade com o Senhor, para que a sua casa seja amplamente abençoada e Cristo possa, e as bênçãos de Deus possam ser derramadas e encharcar o seu lar. Então, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja de uma tal forma que ele se entregou por ela. Ele deu a vida por ela. Ele deu a vida pela igreja. A ponto de ele, depois de ressuscitado, ele dar todo o poder que ele recebeu, ele entregou à igreja. Você está entendendo o que eu estou falando agora? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Todo o poder que foi dado a Deus, que foi dado por Deus a Jesus Cristo, ele entregou à igreja. Então, a igreja hoje tem acesso direto com Deus, tem acesso às dádivas de Deus, tem acesso às bênçãos do Senhor, tem acesso a tudo que a Bíblia diz, porque o poder foi dado, a autoridade foi dada à igreja por meio de Jesus Cristo. Amém? Próximo versículo está lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Ou seja, sem o amor, nada do que você faça tem valor algum para Deus. A fé atua pelo amor. O próximo ponto é moderação. E esse ponto é interessantíssimo, é importantíssimo esse ponto. É o último ponto. Deixa eu só deixar aberto aqui já para poder eu ler com vocês. E eu quero trazer um versículo para vocês falando sobre moderação. Moderação vai tratar de equilíbrio, tá? Equilíbrio. Não adianta você
nós vemos muitas vezes cristãos extremistas, né? Cristãos que são xiitas aí. O cristianismo xiita não tem valor algum para Deus. E isso não é fé. Isso é religiosidade. Isso é um sino que toca, mas não tem valor algum. Isso é religiosidade. E a religiosidade, sendo bastante sincero para você, não tem valor algum para Deus. É importante você entender que foram os religiosos que mataram Jesus Cristo. Foi por causa da religiosidade que Jesus Cristo foi morto. Claro que existia um propósito de Deus e uma redenção. Deus já estava lá na frente vendo a redenção e usar isso como um motivo para resgatar toda uma humanidade. Mas lembre-se disso, foram os religiosos, foram esses xiitas religiosos que fizeram tudo que fizeram e mataram Jesus Cristo. Vamos lá. O ponto que eu quero tratar com você está em 1 João capítulo 4, verso de número 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo, é importante a gente salientar isso. O medo, ele causa em você uma paralisia. E a fé parada, estática, não é fé. O medo, ele vai causar em você uma introspecção. Você vai, não sei se esse é o termo correto para eu usar. Ele vai causar em você uma paralisia e você vai ficar introspectivo em si mesmo. Você vai se voltar só para você. Você vai ser aquela pessoa totalmente fechada. E quando você está fechado, totalmente fechado, você está cético para ouvir a palavra de Deus. Você não consegue acessar as dádivas de Deus, você não consegue ter acesso à voz do Espírito, porque o medo tomou conta do seu ser e tomou conta de todo o seu espírito. É importante a gente salientar o seguinte: uma vida equilibrada, ela pensa como Deus pensa. E Deus, ele está a todo tempo agindo. Ele age por intermédio da sua palavra. E a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela nos coloca em movimento. A palavra, ela corre velozmente. A palavra, ela anda independente de qualquer circunstância, independente da situação, independente do que o mundo diz, independente do que a circunstância vai dizer, porque a palavra, ela sozinha, ela te dá autoridade para vencer toda e qualquer circunstância. Agora, se uma pessoa está debaixo do espírito de medo, debaixo do espírito de tormento, ela está estática, ela está paralisada e ela não consegue acessar aquilo que a palavra diz. É por isso que é importantíssimo nós todo tempo fazer o que Paulo diz lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo, é necessário estar sendo todo o tempo alimentado pela palavra, para que a sua mente não seja bombardeada e ela seja derrubada pelo medo. Medo vai te causar paralisia, e nós precisamos ter um espírito moderado, um espírito que venha a ser equilibrado. Nós não podemos ser xiitas ao ponto de atingir o ponto de religiosidade, e isso não agrada a Deus. E nem podemos ser tão céticos ou tão amedrontados a ponto de qualquer circunstância vir e nos golpear a ponto de nós não conseguirmos acessar as bênçãos de Deus, acessar aquilo que Deus tem para nós, porque o medo tomou conta. E eu quero trazer com você também 1 Coríntios 2, 9, verso de número do 9 ao 12. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora,
Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus nos deu, Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Deus deu a cada um a medida de fé. Isso foi dado gratuitamente. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós confessamos o Senhor, nós recebemos a medida de fé. Cada um recebeu a medida de fé. E essa fé ela é acrescida, acrescentada conforme nós nos alimentamos da palavra. Mas o que é interessante e é importantíssimo, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você. O Espírito de Deus passa a morar juntamente com o seu Espírito. E então, aquilo que Deus tem, Ele revela para você. Isso é maravilhoso, gente, você não tem noção disso. Aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus tem preparado para você, Ele vem e traz para você, olha aqui, está aqui. Você só consegue acessar isso se você tiver moderação, se você consegue acessar isso se você tiver um espírito conectado com Deus. Você só consegue acessar isso se você não der ouvido às coisas que Satanás diz. Você só consegue acessar isso se você não der ouvido às coisas que o mundo diz. Você só consegue acessar isso pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus, porque quando você está ali examinando a palavra, quando você está estudando a palavra, vem a revelação do Espírito Santo dizendo para você, é isso, olha, é isso que eu tenho para você, olha, você é mais do que vencedor, olha, Jesus Cristo Ele já te deu toda a cura que você precisa, porque pelas pisaduras você foi curado. É bem isso. Olha, Jesus Cristo, Ele já te deu tudo que você precisa, tudo que você necessita. O que você precisa hoje? O que você precisa hoje? Hein? A palavra já revela para você. Deus já revela para você. Quando você tem essa sensibilidade de entender que a todo tempo você depende do Espírito Santo de Deus, e você não depende das circunstâncias, você não depende do que o mundo diz, você não depende do que o relatório médico diz, por mais que você não deva desconsiderar a medicina, você não depende disso, você depende da palavra de Deus, e as pessoas muitas vezes não conseguem alcançar, porque elas não têm noção do que a palavra de Deus diz. Também? Próximo ponto que eu quero trazer com vocês, ainda em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 13 ao 16. Ele fala assim, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus, ela é Espírito. As pessoas tentam muitas vezes interpretar a palavra pela ciência, mas a ciência... Presta bastante atenção nisso que eu vou dizer agora. A ciência tem dependido muito mais da palavra de Deus. Ela tem dependido muito mais da palavra de Deus do que por ela mesma. A ciência ela não é totalmente exata assim. Só que a palavra de Deus é o próprio Deus falando. E quando Ele fala, tem que acontecer. A ciência não sabe de muita coisa que a palavra já nos deu. A palavra já nos ensinou. Olha, para um pouco e pensa. Como explicar diagnósticos de morte e de repente nós temos testemunhos de vida? Como a gente explica isso? Como que a ciência explica isso? Como que a medicina explica isso? Pessoas que tinham diagnósticos de morte e estão vivendo. Pessoas que eram improváveis de que elas estivessem hoje em pé, estão vivendo. Deixa eu trazer um relato, um testemunho. O escritor deste livro, Kenneth Ferreira, o diagnóstico desse homem, quando ele tinha 16 anos, era de morte. E ele simplesmente creu na palavra. Ele lendo a palavra, ele creu na palavra. Esse homem, esse jovem, estava acamado.
num período em que a medicina era muito menos evoluída do que é hoje, muito mais precária do que é hoje, e o diagnóstico dele era de morte. Como explicar que esse homem, que estava acamado, levantou da cama após ler a Bíblia, fé chegou ao seu coração, o Espírito de Deus, aquele que vivificou Jesus Cristo entre os mortos, vivificou o corpo mortal dele, e ele levantou e pregou por 60 anos. Vamos lá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos dar continuidade aqui. Devemos ter a mente de Cristo. E Isaías, capítulo 55, verso de número 8, vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Este é o espírito da fé. Este é o espírito da fé. Nós devemos pensar como Deus pensa, falar como Deus fala e agir como Deus age. Uau, é isso? É. Porque somos imitadores de Cristo. Quando perguntado para Jesus Cristo, mostra-nos o Pai, quando fala, nós não conhecemos o Pai, queremos que o Senhor nos mostre o Pai. Ele falou, eu estou há tanto tempo com você. Ele falou para Filipe, estou há tanto tempo convosco. Ainda pedes para me mostrar o Pai. Quem ver a mim, ver o Pai. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que me ensinou. Ei, o que Jesus Cristo fez, ele fez porque ele viu Deus fazer, e ele fez. Nós fazemos aquilo que a palavra nos ensina a respeito de Jesus Cristo e a respeito de Deus, e nós fazemos o que Cristo fez, e vivemos como Cristo viveu. Cristo andou na terra, operando milagres, curando os enfermos, repreendendo os demônios e anunciando o evangelho, anunciando as boas novas. Assim como ele é, nós também o somos. Assim como ele andou, nós também devemos andar. Tá bem? Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje. E espero poder estar fazendo mais vídeos como esse, trazendo mais instruções como essa para vocês, tá bom? E eu quero deixar aqui para vocês essa última mensagem. Ande como Deus andou, fale como Deus fala e haja como Deus age. Como eu faço isso? Através da palavra. A fé, ela só vai operar nas nossas vidas se entendermos a palavra. Se nós tivermos essa consciência desses 3 elementos: poder, amor e moderação. Poder, amor e moderação. Nós vamos falar como Deus fala, agir como Deus age e andar como Deus anda. Tá bem? Um grande beijo no seu coração, tudo de bom para vocês e que você tenha aí uma vida repleta de favor e graça da parte de Deus.